Olá! Hoje daremos continuidade ao estudo das funções, falando um pouquinho das funções de terceiro grau. Nosso objetivo principal nessa aula é analisar gráficos e conseguir identificar e relacionar funções de terceiro grau com o seu gráfico. Então, uma função polinomial de terceiro grau, ela tem essa sentença matemática: ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. E o seu gráfico, por ser uma função de terceiro grau, vai apresentar três raízes, que aqui eu vou denominar por x1, x2, x3. Eu vou apresentar alguns modelos de gráfico que satisfazem esse tipo de sentença. Então aqui eu tenho um primeiro gráfico, em que nós podemos perceber que esse gráfico corta o eixo x em 3 pontos. Portanto, tem 3 raízes reais. Outra observação interessante é que ele começa crescendo, faz um pico, um vale e continua crescendo. Toda vez que um gráfico de uma função de terceiro grau começa crescendo, significa que o a, o coeficiente que acompanha o x ao cubo, é positivo. Aqui eu tenho outro exemplo de gráfico em que o gráfico começa decrescendo. Ele faz um vale, um pico e continua decrescendo a curva. Nesse caso, essa função, o a, que é o coeficiente que acompanha o x ao cubo, ele é negativo. Outra observação interessante nesse gráfico é que ele não possui 3 raízes distintas como o primeiro. Aqui, ele possui 3 raízes reais, sendo 2 iguais. 2 raízes iguais e uma distinta. Porque quando o gráfico vem e faz um vale ou um pico que encosta no eixo x, esse ponto que encosta corresponde a 2 raízes. Tudo bem? Vamos mais um exemplo. Aqui nós temos um outro exemplo de gráfico de função de terceiro grau. No caso aqui o a é crescente, né? O a é maior que zero. No entanto, ele cortou o eixo x em um ponto, uma raiz real. E aí aqui ele faz um vale e sobe, mas esse vale ele não volta a cortar o eixo x. O que nos diz que esse gráfico é de uma função de terceiro grau com 3 raízes, sendo uma raiz real e 2 raízes complexas. Tudo bem? E aqui eu vou dar mais um exemplo de um gráfico em que corta o eixo na origem. Nesse caso, ele possui 3 raízes reais, todas elas, nesse exemplo, iguais a zero. Observa que esse gráfico, ele vem decrescente e ele faz essa curva, mas não chega a fazer o pico e o vale. Então, fique bastante atento que esse tipo de gráfico em que a curva lembra assim um S, também representa uma função de terceiro grau. Agora, nós vamos relacionar gráfico, função e raízes. Então, aqui um exemplo 1, a função 2x ao cubo. Esse é o gráfico e, no caso, a gente já sabe, todas as raízes, a gente só corta o gráfico na origem, então todas as raízes é zero, x1, x2, x3 é zero. Exemplo 2, x ao cubo mais x. Esse gráfico está representado aqui, também, novamente, todas as raízes, x1, x2, x3 é zero. Exemplo 3, a função x ao cubo menos 3x quadrado mais 4. Uma função de grau 3, observe que esse caso, a gente tem um pico, um vale que encosta no eixo x. A gente já sabe que vai ter 2 raízes iguais. Como encosta no ponto x, abscissa 2, então nós temos 2 raízes de valor 2 e uma raiz de valor menos 1. Raízes x1 igual a menos 1, x2 e x3 igual a 2, tá? Importante, sempre tem 3 raízes, mas elas podem ser iguais. Exemplo
4. A sentença x ao cubo mais 3x² mais x mais 3. Aqui eu tenho um gráfico, bom, pelo gráfico o que eu percebi, ele está cortando no menos 3, então uma das raízes é menos 3 e as outras duas raízes não vão ser raízes reais, serão raízes complexas, tudo bem? Como que eu sei? Porque o gráfico ele só cortou uma única vez e aqui ficou esse vale, então as raízes são complexas. É importante, às vezes o aluno pensa que só tem uma raiz, não, ele tem 3 raízes, uma real, 2 complexas. Como que eu encontro as raízes? Eu tenho que igualar essa sentença a 0, tá? Sabendo uma delas, eu posso reduzir o grau do polinômio e, por fim, encontrar as outras raízes a partir de uma equação com expoente 2. No entanto, aqui eu só vou apresentar os valores. x1 é menos 3, como a gente viu no gráfico, x2 e x3 é menos i e i. Como previsto, são 2 valores complexos. Exemplo 5. Menos x ao cubo menos x² mais 4x mais 4. Um outro gráfico, observe que aqui nós temos 3 raízes distintas. Passa no menos 2, menos 1 e 3. E também que ela vem decrescendo. Olha aqui, o a é menos 1, por isso que ela começa decrescendo. Tudo bem? Esse tipo de análise é muito útil na realização das atividades. Raízes, x1 igual a menos 2, x2 igual a menos 1 e x3 igual a 2. Exemplo 6. X ao cubo mais 4x² mais x menos 6. Aqui nós temos o gráfico, novamente 3 raízes reais distintas, que é o menos 3, menos 2 e 1, onde o gráfico passa. E esse exemplo nós vamos explorar um pouquinho mais. Então, vamos relacioná-los, vamos fazer aqui um paralelo com as relações de Girard, tudo bem? Então, as relações de Girard tinham a ver com os coeficientes. No caso, nessa função, o coeficiente A é 1, o coeficiente B é 4, o coeficiente C, que acompanha o x, é 1, e o coeficiente D é o menos 6. E estava relacionado com a soma e o produto das raízes, tudo bem? Nós tínhamos 3 relações para a equação de grau 3. Se você precisar, tem um vídeo no canal que trata somente das relações de Girard. E aí, lá eu explico com bastante detalhe e forneço exemplos de todas as relações. Aqui nós vamos apenas apresentar que essas raízes que a gente identifica no gráfico atendem às relações de Girard. Então, a primeira relação é a soma de todas as raízes. x1, x2, x3 somados é igual a menos b sobre a. Nós vamos conferir que isso é válido. Então, o x1 é menos 3, x2 é menos 2 e x3 é 1. Substituindo, menos 3 mais menos 2 mais 1. Menos 3 com menos 2 dá menos 5, mais 1, isso é menos 4. Tudo bem? Observe que aqui eu consigo relacionar esse menos 4 com o coeficiente B. Por quê? A soma deu menos 4. B é menos o S1. Então, inverte o sinal. Tudo bem? Vamos ver a segunda relação. A segunda relação é o produto das raízes somados 2 a 2. Ou seja, o S2 vai ser menos 3 vezes menos 2, mais menos 3 vezes 1, mais menos 2 vezes 1. Isso vai dar 6 menos 3 menos 2 e é igual a 1. A relação da soma 2 é C sobre A. Então, o valor da soma, no caso A é 1, é direto, não vai inverter. Observe que a soma 2 equivale ao coeficiente C, que é 1x, certinho? E, por fim, o produto, que é relacionado com o coeficiente D. O produto das raízes é menos 3, que multiplica menos 2, que multiplica 1. E isso
3 com 2 vezes 2 dá 6, positivo. Aqui, novamente, a relação do produto com o coeficiente D inverte o sinal quando A é 1. Então, o 6 vai estar relacionado ali com o menos 6. Observe, então, que a aula que nós fizemos de relações de Girard tem um paralelo, né? A gente consegue aplicar aqui nessa aula de gráfico de função de terceiro grau. Esses dois conhecimentos estão bastante relacionados. E agora nós vamos ver isso numa outra atividade, que é o nosso exemplo 7, que é uma atividade de vestibular, tá? Então, o enunciado diz, na figura abaixo está representado o gráfico de um polinômio de grau 3. E aqui a gente já observa, por tudo que a gente viu na aula, que tem uma raiz real, que é o menos 2, corta no menos 2, e aí ele encosta lá no 2, então ele tem duas raízes reais 2, então 3 raízes reais, sendo duas iguais. Então a gente pode escrever x1 igual a menos 2, x2 igual a 2 e x3 igual a 2. Outra coisa que a gente percebe é que ele corta o eixo y no 2, e isso vale para toda função. Onde corta é aquele coeficiente independente que não tem x, que no caso da função de grau 3 é o d. Então aqui a gente já tem direto que d é igual a 2. E o nosso questionamento é: determine a soma dos coeficientes desse polinômio. Bom, esse polinômio, se ele é de grau 3, ele é do tipo f de x igual a x ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Nós sabemos o valor de d, que é 2. Mas eu tenho que descobrir o a, o b e o c. E o que eu vou usar? Eu vou usar as relações de Girard. Tudo bem? Então, aqui a gente pegou alguns dados, fazendo a leitura do gráfico, que é o objetivo da aula, e vamos relacionar com aquelas relações de Girard do vídeo anterior para terminar a questão. Vou começar pela relação do produto. Por que pela relação do produto? Porque eu tenho D, e o D era a relação do produto. E aí, com isso, eu vou descobrir o A. Então, vamos lá. Produto x1, x2, x3, tudo multiplicando, é igual a menos D sobre A. A gente sabe o valor de x1, x2, x3, então vamos substituir. É menos 2 que multiplica 2 que multiplica 2, igual a menos 2 sobre o A. Observe que aqui é menos, que é da fórmula, e o D vale 2, por isso que ficou esse monte de 2 aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, vai ficar menos 8 é igual a menos 2 sobre A. O 8, o A eu vou passar multiplicando e o 8 dividindo. Eles vão trocar de lugar, mas porque as operações são inversas e permite isso. Então, vai ficar A é igual a menos 2 sobre menos 8, menos na divisão, menos dividido por menos fica positivo, e 2 oitavos equivale a 1/4. Achamos o coeficiente A. O A vale 1/4, agora eu já tenho o A e o D. Para achar o B e o C, eu vou usar as outras relações, tudo bem? Então, começando pela S1, que é a soma de todos os coeficientes, x1 mais x2 mais x3, e isso é igual a menos b sobre a. Substituindo, fica menos 2 mais 2 mais 2 igual a menos b, e o a é 1/4, que nós acabamos de calcular, tudo bem? Essa soma, menos 2 mais 2 mais 2, vai dar 2 positivo. E esse 1/4 que está no denominador, está dividindo, eu já vou passar na equação, operação inversa, multiplicando. Então, vai ficar 2 que multiplica 1/4 igual a menos b. O 2 e o 4, eu simplifico, isso vai dar meio. Meio é igual a menos b, tudo bem? Menos b é igual a meio, ou seja, b é igual a menos meio. Já temos o b, nós vamos usar a última relação, né? Usamos a soma 1, que é a soma de todas as raízes,
usamos o P, que é o produto de todas as raízes, e agora a soma 2, que é o produto das raízes somadas 2 a 2. Então, S2 é x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3 igual a C sobre A. Aqui não tem um sinal negativo. Lembra sempre que começa negativo, positivo, negativo, certo? Substituindo, vai ficar menos 2 que multiplica 2, menos 2 que multiplica 2 e 2 que multiplica 2, igual a C sobre o A, que é 1/4. Eu vou ter menos 4 mais menos 4 mais 4. Tudo igualado a C sobre 1/4. Aqui, menos 4 mais 4 vai dar menos 4 negativo. E esse 1/4 eu vou passar multiplicando. Então, vai ficar menos 4 que multiplica 1/4 é igual a C. O 4 multiplica e divide, isso vai dar menos 1. Então, C é igual a menos 1. Se eu tivesse que escrever a minha função, era f de x é igual a 1/4 x ao cubo mais menos meio bx quadrado, o C menos 1x mais 2. Tudo bem? Mas o exercício não me pede a função, ele pede a soma dos coeficientes. Então, eu tenho que somar o valor de A, B, C e D. Então, vamos lá. 1/4 mais menos meio, mais menos 1, mais 2. Olhando que as alternativas já estão em decimal, esse 1/4, meio, eu vou escrever na forma decimal. Então, 1/4 é 0,25, o meio é 0,5 menos meio, menos 1 mais 2. 2 mais 0,25 é 2,25. Menos 1 mais menos meio é menos 1,5. E aí, fazendo a diferença, 2,25 tira 1,5, nós temos 0,75. Letrinha B é a resposta dessa atividade. Uma atividade longa, mas excelente em termos conceituais. E aí eu tenho uma última atividade, o exemplo 8, também uma atividade vestibular. O gráfico do polinômio px igual a x ao cubo menos x quadrado é. Então, aqui você tem que identificar o gráfico. Eu vou optar a resolução pelas raízes, tudo bem? Para achar as raízes, eu tenho que igualar a sentença zero. X ao cubo menos x quadrado igual a zero. Vou colocar o x quadrado em evidência. De x ao cubo eu tiro x quadrado, sobra x. E de x quadrado eu tiro x quadrado, fica 1. Então, isso é x menos 1 igual a zero. Para verificar, faz a distributiva. X quadrado que multiplica x, volta no x ao cubo. X quadrado que multiplica menos 1, menos x quadrado, ok? Escrevi na forma fatorada, que significa que x quadrado é igual a zero ou x menos 1 é igual a zero. Então, vamos lá. X quadrado é igual a zero, x menos 1 é igual a zero, x é igual a 1. X quadrado é igual a zero me dá x0. Veja bem, observe que aqui nós estamos com todos os gráficos cortando no zero. Mas esse x quadrado me indica que eu tenho duas raízes iguais a zero. Então, ele vai fazer ou um pico ou um vale no zero. Eu vou escrever as raízes. Nós temos x1, 0, x2, 0 e x3, 1. Ó, duas raízes, 0. Eu vou ter ou um pico ou um vale no ponto 0. Assim, eu elimino a letra A, B e E e fico com a letra C e D. Como que eu vou saber qual das duas? Lembra que em vários momentos da aula eu falei que o coeficiente A, que acompanha o x ao cubo, quando ele é positivo, a minha função começa crescente. E quando ele é negativo, a minha função começa decrescente. No caso, o A é 1. Então, A é maior que zero, é positivo. Então, minha função começa crescente. Logo, a resposta só pode ser a alternativa C. E assim, nós finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Revisem,
façam as atividades, bons estudos e até a próxima!